Por que o tema do juízo de Deus é tão especial e tão importante? Porque finalmente todos nós teremos que passar por esse juízo. Algumas pessoas criticam a igreja adventista a respeito dessa doutrina e dizem assim: vocês adventistas estão muito fora da casinha, não existe essa história de juízo, o povo de Deus não passa por juízo. E eles até citam uma Bíblia. Você quer ver o verso que eles citam? João 5:24. E o texto diz assim: em verdade vos digo. Quem é que está falando aqui? Eu não ouvi, quem está falando? Jesus. Então Cristo está falando: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em quê? Juízo, mas passou da morte para... Não entra em juízo. Essa história de juízo que os adventistas inventaram não tem apoio bíblico. Muito cuidado com o que você ouve por aí. Tem muita gente ensinando coisas que não estão na Bíblia, ou parecem estar na Bíblia. É por isso que é importante a gente sempre se aprofundar no conhecimento da Bíblia e, quando possível, um pouquinho no grego, um pouquinho no hebraico e um pouquinho no aramaico. Olha para o grego desse texto. O grego vai nos ajudar. Aquele que crê na minha palavra, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. A palavra juízo na língua grega é crises. E a palavra crises do grego pode ter duas traduções: julgamento ou condenação. Então a melhor tradução para esse texto não é juízo, mas é condenação. Assim como acontece na Almeida Revista e Corrigida e na Nova Versão Internacional. Eu vou ler para você agora o texto, como está na Nova Versão Internacional. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será o quê? Condenado. Mas alguém, para não ser condenado e ser absolvido, tem que passar pelo quê? Pelo juízo. Então Cristo não está descartando o juízo. Cristo não disse que aqueles que creem nele não passariam pelo juízo. Não seriam condenados. Mas pelo juízo, todos passarão. Pastor, até eu, até você. Todos. Mas não é eu que afirmo isso, é a Bíblia. A Bíblia ensina que há um tribunal no céu. E esse tribunal, ele existe para quê? Para definir quem será salvo e quem será condenado. Olha o que a Bíblia ensina. Vamos começar aqui com o homem mais sábio do mundo. E a Bíblia diz assim: antes dele não houve e depois não haverá. O homem mais sábio do mundo disse assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Homem no sentido genérico. Porque Deus há de trazer a quê? Juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam, Deus vai trazer a juízo. A Bíblia está dizendo isso. Então, quando alguém ensina para você assim: não, eu sou salvo em Cristo e não vou passar por juízo. Juízo não é para mim, e você está enganado. Juízo é para todos, é o que a Bíblia ensina. Você não quer crer em Salomão? Então creia no maior teólogo do Novo Testamento, Paulo. Paulo escreveu assim: por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do... Quantos é que vão comparecer perante o tribunal de Cristo? Todos, inclusive Paulo. Você é mais santo que Paulo? Você tinha mais certeza de salvação do que Paulo? Pois ele que tinha essa certeza disse: eu vou comparecer um dia perante o tribunal. Mas se você ainda não quer acreditar nem no homem mais sábio do mundo e nem no maior teólogo do Novo Testamento, e em Cristo você acredita? Então olha o que Jesus disse:
Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E aí? Jesus falou que vai ter um juízo ou não? Então quem disse por aí que não, que nós não teremos um juízo, que isso é invenção dos adventistas, é porque não lê Bíblia. Basta ler Bíblia. Então todos nós um dia seremos julgados. Esta é uma realidade que a Bíblia apresenta para mim e para você. Agora, por que é que as pessoas não gostam desse tema? E por que muitos adventistas, inclusive, não gostam desse tema? Medo, porque nós temos medo do juízo. E eu vou dizer para você por que nós temos medo, e temos com razão. Quando eu me batizei na igreja adventista com 13 anos, eu tinha um ancião que pregava aqui do púlpito o seguinte: aquele que se converte não peca mais. Quem peca é porque não se converteu ainda. Quem se converte não peca mais. Imagina um garotinho de 13 anos ouvindo isso, né? Mas você está entendendo? Quem se converte não peca mais. Um ancião pregar isso. Eu aprendi isso. Aí depois veio outro e disse assim: sabe como é o juízo? É uma lista que vai subindo no juízo lá no céu. E quando o seu nome passar, você vai ser julgado. E uma vez julgado, o seu caso está decidido. E pode ser que você esteja dentro da igreja já condenado, tentando o céu. Olha que doutrina terrível. E a gente tremia quando falava em juízo. Aí depois cantávamos aquele hino, né, que vai chegar o juízo final. E a gente se estremecia nos bancos. É porque a gente tem que lidar com o crescimento das pessoas. E todo mundo tem que crescer no aprendizado para ensinar de forma correta. Então nós temos que entender que não é assim que o juízo procede na Bíblia.